bom dia a você que nos acompanha sempre aqui na telinha da SIC TV. Todo sábado a gente traz o Viver Bem, que tem aí temáticas relacionadas à saúde, à qualidade de vida, ao bem-estar, sempre com especialistas diferentes, sempre com novos temas, buscando trazer informação clara para você de casa, viu? Então vamos lá começar mais um programa, mais um Viver Bem. Bom, todo o processo de aprendizagem ele envolve etapas e desafios. E cada criança tem o seu ritmo para aprender a falar, reconhecer letras, escrever e interpretar o mundo ao seu redor. Mas quando a dificuldade de aprender ultrapassa o esperado para a idade, surgem dúvidas nos pais. E aí, será que o meu filho está atrasado? Será que ele precisa de mais estímulo ou de alguma ajuda especializada? Muitas vezes, sinais sutis já indicam que a criança precisa de atenção. E quanto antes isso for identificado, melhores são as chances de intervenção. Por isso, hoje convidamos a Ariana Mota, que é psicopedagoga, para nos explicar sobre esse processo de alfabetização. Pode entrar aqui e chegar com a gente, Ariana, tudo bem? Bom Seja dia, bem-vinda. Renata. Bom dia para todos que estão em casa. Muito bom de poder falar sobre essa temática. Pedir para você se sentar, para ficar confortável, para a gente poder conversar sobre essa questão, né, do processo de alfabetização, os marcos de cada fase, que realmente o que deve preocupar a família, quando ela deve buscar uma ajuda. Tudo bem? Tudo bem, Renata. Obrigada por estar aqui, pela oportunidade. Será um prazer imenso poder ajudar as famílias. Acredito que você já está bem habituada com esse tipo de situação, porque é mais comum do que a gente imagina, né, Ariana? Sim. Muitas famílias, quando começam a perceber ali algum atraso, elas já buscam ajuda. E algumas optam em esperar um pouquinho mais para ver se realmente seria o ritmo da criança ali. Uhum. Quando que, na sua visão, quando é o recomendado, quando começa o processo de alfabetização? Eu costumo dizer que o processo de alfabetização começa desde o nascimento. Por quê? Antes de ler e escrever propriamente dita, a criança ela precisa de algumas habilidades preditoras para a alfabetização, como recortar, o manuseio da coordenação motora fina, motora grossa. Então, ela precisa desenvolver algumas habilidades antes da alfabetização. Então, todo esse processo é importante. Desde ali da educação infantil, a pré-escola, até a alfabetização propriamente dita. Uhum. Quando você fala desse processo anterior à alfabetização, né, de criar ali, de desenvolver, para que a criança desenvolva habilidades, alguns estímulos específicos, isso já dentro de uma instituição de ensino, dentro de uma escolinha, dentro de uma creche, ou é papel do pai, da mãe, iniciar isso em casa? Aí vai depender da rotina da família. Aquelas famílias que elas optam em enviar o filho antes, mais cedo, por exemplo, lá no maternal, então essas habilidades elas serão desenvolvidas na escola, é o que nós esperamos. Como, por exemplo, manusear massinha, vai trabalhar a coordenação motora grossa, o pular, o correr, né? Todas essas habilidades serão desenvolvidas na escola. E aquelas famílias que optam em enviar apenas ali no processo de pré-alfabetização, no início da alfabetização, elas precisam fazer esse trabalho antes, porque senão quando chegar no período da alfabetização, a criança pode ter algum tipo de atraso. Tem uma idade fisiológica ideal para esse início? O início da alfabetização ele é adequado a partir dos 6 anos. Ali com 5 anos, na verdade. Com 5 anos, a criança ela vai reconhecer o alfabeto, ela vai reconhecer os números. Com 6 anos, ela passa a desenvolver leitura de sílabas simples. Com 7, ela já deve estar lendo algumas palavras, frases mais curtas, pequenos textos. Uhum. E toda criança precisa ser alfabetizada no primeiro ano do ensino fundamental? Não, não, nem toda criança. Até porque cada criança ela tem um ritmo. Então, tem crianças que com 5 anos ela já começa a alfabetização, porque o ritmo dela é mais rápido. E tem crianças que finalizam o primeiro ano ainda com dificuldade na leitura de sílabas simples. Então, com 7 anos, ela começa a desenvolver melhor. Isso vai depender muito do ritmo da criança e da maturidade que ela já tem. Uhum.
É normal, Ariana, que algumas crianças elas aprendam a ler, a escrever, então um pouquinho mais tarde do que outras. Isso pode acontecer. Sim, isso pode acontecer. Acontece devido à maturidade da criança, como eu falei, ao ritmo dela de aprendizagem e também aos estímulos externos que ela vai estar recebendo ali, seja em casa, seja na escola. Seguindo esse fluxo, então, ali de preparação da escola, de maturidade dessa criança emocional, do desenvolvimento dela, dos marcos de desenvolvimento, qual seria a idade esperada, então, para que a criança ela comece a escrever e ler com mais autonomia? Por volta do final, 7 anos e meio, 8 anos. Ela já deve estar escrevendo com mais autonomia. Por exemplo, escrever aí frases, pequenos textos, por volta de 8 anos, que ela vai ter essa autonomia considerada completa, porque é na fase dos 8 anos que finaliza a alfabetização, né, no 3º ano. E isso também, claro, entendendo que a criança tem o tempo dela, mas os estímulos ali em volta, né? Na instituição, em casa também, do pai parar para ler uma historinha, de tentar ali também vivenciar esse momento e não entregar apenas para a escola também é importante, né? Com toda certeza. Eu costumo dizer que a escola, sem o apoio dos pais, ela não tem uma evolução eficiente. E os pais, sem o apoio da escola, também não. Então, um trabalho em conjunto. Escola apoiando família, família apoiando escola. Porque quando a criança ela chega em casa, se ela não tem nenhum tipo de estímulo, ela não vai conseguir desenvolver aquilo que ela trouxe da escola. Então, quanto mais os pais conseguem estimular em casa de acordo com a faixa etária da criança, é melhor. E aí, o que a gente pode considerar, então, de fato, um atraso no processo de alfabetização? O atraso, ele é mais prolongado. Por exemplo, a criança está no 1º ano, já estamos no 2º semestre, ela ainda não consegue reconhecer todo o alfabeto, ela ainda não consegue juntar sílabas simples, como, por exemplo, ba, lá, né? Ela ainda não consegue fazer essa junção, aí nós precisamos começar a nos preocupar. A gente entende como a alfabetização o momento em que ela faz a leitura e a escrita completa? Isso, quando ela faz a leitura, a escrita e a compreensão daquilo que ela leu. Porque muitas vezes a criança, ela é alfabetizada, mas ela não consegue compreender aquilo que ela leu. Então, ela não está realmente alfabetizada. Está no processo. Né? Ela está no processo. Então, a partir do momento que ela lê, compreende aquilo que ela leu, ela vai conseguir escrever. Ótimo. A gente vai seguir falando sobre esse tema, entendendo essas fases, esses processos da vida da criança, do desenvolvimento escolar dela, depois do intervalo que é bem breve, então você de casa não saia daí. Já de volta com o nosso programa, hoje falando sobre aprendizagem infantil, entendendo os processos de alfabetização, quando a criança sinaliza de fato um atraso, quando o pai deve buscar ajuda, como buscar ajuda, que tipo de ajuda é necessária. Então, estamos recebendo hoje a psicopedagoga Ariana Mota, que está nos ajudando a entender este processo. Para muitos pais é algo novo, né? Às vezes aí tem alguns de primeira viagem, um filho também nunca é igual ao outro, então é por isso que é bom a gente poder conversar sobre esse assunto, né, Ariana? Eu queria saber de você agora o que pode, então, interferir nesse ritmo de aprendizagem da criança. Quais são as situações, os erros mais comuns que você percebe que interferem? Os erros mais comuns, além da questão biológica da criança, do ritmo dela, é a questão dos estímulos externos, o uso excessivo de tela, né? A questão de muitas vezes comparar, o emocional. Então, são muitos fatores que podem interferir no desenvolvimento da aprendizagem. Eu até te pergunto, você acha que é mais difícil alfabetizar hoje, com tantas tecnologias que poderiam também ser utilizadas a favor, mas a gente sabe que, infelizmente, a tendência é que as crianças criem um vício, um uso excessivo? Ou para você era mais fácil alfabetizar antigamente, quando não era tão acessível assim as tecnologias para todo mundo?
Com os meus 16 anos de experiência em sala de aula, antigamente era mais fácil. Porque antigamente as próprias crianças, elas aceitavam melhor recursos que não fossem tecnológicos. Então hoje elas pedem mais por essa tecnologia, né? Pelas telas, tanto fora de sala de aula quanto em sala de aula. Então eles cobram muito isso. E antigamente não. Antigamente nós tínhamos mais os materiais concretos, né? Hoje fica muito no imaginativo, porque a tela é imaginativa, né? É imaginária. E acaba trabalhando mais as emoções e nem sempre de forma correta, da forma ideal para as crianças. Olha só. Como que a gente vai diferenciar, Ariana, uma criança com a falta de estímulo em casa, de uma dificuldade real, né? De uma criança que tem ali de repente, um desvio de aprendizagem, alguma deficiência na aprendizagem, né? Uma dislexia ou outro transtorno? Então, a dificuldade, ela costuma cessar com o estímulo correto, com a intervenção. Então, vamos supor que a criança ela tem muita dificuldade em desenvolver a leitura. Mas ali com o reforço, com aula particular, com intervenção dos professores em sala de aula, com um determinado tempo ela consegue evoluir naquela dificuldade. Quando se trata de um transtorno, essa dificuldade ela pode diminuir, mas ela dificilmente vai cessar. Então ele permanece por mais tempo. Vamos supor que a criança tenha dislexia, o que nós podemos investigar a partir de 8 anos e 11 meses. Que é o final da alfabetização. Ah, sim. Então, a criança ela ainda não consegue ler, ela não consegue escrever, ela troca muita letra, ela omite sílabas. Então, nós vamos fazer aí uma intervenção por um período de tempo para ter certeza de que isso se trata de um transtorno. Porque se for uma dificuldade, com essa intervenção ela vai progredir. Então, além de tempo, quais são ali os outros possíveis sinais que essa criança pode apresentar e de estar com a dificuldade de aprendizagem? O que eu posso, enquanto pai, tentar perceber, enquanto professor também? A criança ela começa a ficar mais desmotivada, ela começa a se isolar. Quando ela já está numa faixa etária, que ela consegue compreender que o outro já consegue e ela não, ela mesma começa a se comparar. Então, começa aquela questão da baixa autoestima, ela fica triste, se recluir. Ver que o coleguinha consegue. Exatamente. E muitas vezes ela não quer fazer. Aí começam as queixas da escola de que a criança não participa, a criança não finaliza a tarefa, não consegue se concentrar, tem dificuldade em lembrar das coisas. Então, começam a trazer esses sinais. E esses sinais acontecem tanto dentro de casa quanto fora. Sinais de comportamento. Exatamente, mesmo. Sinais de comportamento. Pode levar até, assim, a agressividade dessa criança? Pode. Se é uma criança que ela tem dificuldade e os pais estão ali, cobram, comparam, então possivelmente essa criança vai começar com as conhecidas birras, que é uma forma dela se expressar, se é uma criança menor. Se é uma criança maior, começa ali a rebeldia, responder, tratar mal. Porque na cabecinha dela tá insistindo em algo que ela não consegue, Exatamente. Né? É uma forma da criança falar ali, eu não estou conseguindo. Eu preciso de ajuda, né? E muitas vezes a criança ela não consegue se expressar dessa forma. Então a forma que ela tem é muitas vezes agredir, bater, falar palavras feias, né? Chorar, se isolar. Então tem aquelas crianças que só querem ficar dentro do quarto, porque muitas vezes ela está sendo cobrada além daquilo que ela pode dar. Uhum. E quando os pais devem se preocupar? Quando eles não veem melhora. Quando a criança está com a dificuldade e tem a intervenção, seja da escola, seja dos próprios pais auxiliando ali em casa, e a criança ela não consegue progredir, ela não consegue evoluir, aí sim os pais precisam procurar ajuda. Além da dislexia, que outros transtornos de aprendizagem você vê assim, com mais frequência dentro da sala de aula, nesse processo de alfabetização? Transtorno de aprendizagem, de fato, nós temos a dislexia, a descalculia, a disgrafia, que eles estão no mesmo transtorno, que é o transtorno específico de aprendizagem. Mas temos também, hoje, num nível mais elevado, de crianças com TDAH, com TEA, com TOD. Então, está se tornando mais comum.
Não porque é moda, né? Como a gente ouve falar hoje em dia, mas porque hoje nós temos mais acesso às informações. Então, os pais conseguem perceber com mais facilidade que a criança está com algum tipo de problema e buscam ajuda do que antigamente. Antigamente, a gente não tinha acesso com tanta facilidade às informações como hoje. Então, aí, para perceber essa diferença da dificuldade de aprendizagem para um transtorno, é bem aquilo que você disse. Se a criança já tem ali todos os recursos, está tendo todo um aparato de reforço dos pais em casa e está ultrapassando um tempo maior do que o esperado, aí eu posso sinalizar para um transtorno de aprendizagem. Com toda certeza. E a escola vai ter esse papel também de parceria com os pais para que haja essa possível conversa, esse possível encaminhamento, no caso, para uma terceira pessoa, né? Um segundo profissional, é isso? Sim, professora? Sim. Principalmente quando se trata das dificuldades de aprendizagem, o transtorno relacionado com a aprendizagem, a escola é a primeira a sinalizar. Por quê? Quando a criança ela tem uma dislexia, por exemplo, em casa a família não consegue perceber antes da alfabetização iniciar. Porque é no período da alfabetização que nós começamos a perceber as trocas de letra, a omissão de sílabas, né? a inversão de posição das palavras. Então, isso começa a ser percebido mais na parte da alfabetização. Diferente do TDAH e do TEA, que nós começamos a ver sinais mesmo antes da alfabetização. Uma criança que ela é inquieta, além do que nós esperamos para a idade. Uma criança que tem dificuldade em se comunicar para a idade dela. Então, alguns transtornos nós conseguimos perceber antes da parte da alfabetização. Muito bem, a gente vai seguir falando sobre essa temática. No próximo bloco temos aí mitos ou verdades sobre o processo de aprendizagem. Então, para você recapitular o tema, para não restar dúvidas, continue com a gente volta já. Já de volta com a nossa temática de hoje, falando sobre o processo de aprendizagem das crianças, quando está acontecendo tudo dentro do esperado, quando sinaliza um atraso que pode ser um transtorno de aprendizagem. Então, estamos esclarecendo aí toda essa temática para tranquilizar você, papai, você, mamãe, que está aí com o seu primeiro filho nesse processo de alfabetização. Estamos recebendo a psicopedagoga Ariana Mota, que está nos ajudando a entender esse processo, trazendo também um pouco de conforto para o coração dos papais, né, para a gente entender principalmente as questões de idade, de processo, quando a escola vai fazer o papel dela, quando o pai deve fazer o papel e quando juntos essa criança deve ser conduzida aí para um segundo profissional para o tratamento desse transtorno de aprendizagem. Ô, Ariana, então para a gente recapitular o tema, para quem está aí ligando a televisão agora, para não restar dúvidas, convido você para participar com a gente agora do nosso Mitos ou Verdades. Começando então pelo primeiro tópico. Queremos saber, então, na tela do Viver Bem. Crianças com dificuldades na escola não são menos inteligentes. Isso é mito ou verdade? É mito. As crianças com dificuldades na escola, elas têm apenas um ritmo diferente. Não significa que ela é menos inteligente do que o outro, tá? Elas não têm esse problema de inteligência. A questão é que muitas vezes ela não foi estimulada da forma correta para ela, porque cada criança ela tem uma forma de aprender. Algumas aprendem com músicas, com escrita, outras lendo. Então, nós precisamos respeitar o ritmo da criança e a maneira com que ela aprende, desde que esteja dentro dos marcos do desenvolvimento. Certo. Mais um mito ou verdade aqui na tela do nosso Viver Bem. Excesso de telas pode interferir no desenvolvimento da leitura e da escrita. Isso é mito ou verdade? Infelizmente, verdade, né? Verdadeira. É muito verdade isso. Ele pode interferir, o uso excessivo das telas interfere não só na aprendizagem, na leitura, escrita, aritmética, como na questão emocional, na frustração, porque a criança ela tem tudo muito rápido, tudo muito fácil, então ela acaba trazendo isso para a vida real. A questão de não conseguir esperar, o controle inibitório acaba sendo prejudicado,
a memória, a atenção. Então acaba prejudicando a escola, porque a criança ela não tem paciência de ficar ali muito tempo sentada. Vem até ali outros problemas, por exemplo, de visão, Exatamente, né? Problemas de visão, muitas vezes até desidratação, porque a criança passa tanto tempo ali na tela que ela não se alimenta, não se hidrata direito. A questão social, ela fica ali tanto tempo na tela que ela acaba perdendo a interação social com os colegas e até mesmo com a família. Quantas famílias nós temos aí que os pais reclamam, se queixam, que a criança passa o tempo todo dentro do quarto e está ali na tela. E acho que isso é bem como você pontuou lá no início do programa, que de fato começa ainda antes da escola, né? Porque a gente percebe que as crianças de hoje em dia, elas podem ter inúmeros brinquedos, mas o favorito dela sempre será o celular do pai, o celular da mãe, que é o que ela fica vendo vídeo, enquanto o pai e a mãe estão ali resolvendo as coisas da vida adulta. A gente sabe que tornou-se uma válvula de escape para as famílias, né? Nós estamos em tempos cada vez mais corridos, com várias atividades, e aí o pai e a mãe muitas vezes acham que isso daí não, é para acalmar, é para deixar ali quietinho no cantinho, mas isso vai trazer um agravo, inclusive no processo de aprendizagem. Né? Com certeza, porque a tela, ela traz tudo com muita facilidade e com muita intensidade. Então a criança ela tem muitos estímulos de sons, de luzes, de recompensas com muita facilidade. Então ela acaba se tornando no mundo real uma criança que ela não consegue lidar com a frustração, que ela não consegue prestar atenção, se concentrar por mais tempo em algo que não esteja dando esse retorno de estímulo. Por exemplo, vamos fazer a leitura de uma atividade. A criança ela não consegue se concentrar pelo tempo esperado porque aquilo ali não tem estímulos visuais, sonoros, como ela está acostumada com a tela. Não é tão atrativo quanto uma tela, né? E muitas vezes, por exemplo, quando a criança está em casa e o pai quer fazer atividade com ela, como tirou ela daquele momento de ficar do jogo dela, do videogame dela, que é o momento de lazer dela. Aquilo se torna uma obrigação ainda maior, né? Um fardo para aquela criança. Quando você tira ela um pouquinho do videogame para ela fazer o dever de casa. Se torna até cruel. E muitos pais usam a tela como recompensa. Olha, vamos fazer atividade, se você fazer tudo rápido, você não vai poder ficar mais tempo na tela. Então acaba que aquela criança faz aquilo por obrigação, de uma forma até desleixada, para poder ter a recompensa dela. A tela ela libera muita dopamina. E se a criança ela vai fazer uma atividade, muitas vezes de uma matéria que ela não gosta, aí piorou tudo, né? Porque ela, além dela não estar recebendo aquela dopamina, ela ainda está fazendo algo que não gosta. Então acaba se tornando muito frustrante o momento de atividade de casa, tanto para a família quanto para a criança. Mais um mito ou verdade para a gente encaminhar para o encerramento do nosso programa. Falta de estímulo em casa pode ser confundida com transtorno de aprendizagem. De nada adianta o pai esperar só da escola, né? Verdade. Ó, o puxão de orelha. Isso é verdade. Muitas vezes o pai, ele espera receber da escola, mas ele não faz a parte dele em casa. Então, uma família que ela quer que o filho leia, mas ela não lê. E aí? Né? Esse filho vai ter esse estímulo só na escola? Então, ele precisa trazer esse estímulo para casa também. Se é uma criança que está na fase da pré-alfabetização, a família ter um momento da leitura, a família ter um momento de lazer, um momento dinâmico. Então, tudo isso vai interferir no processo de aprendizagem. Mariana, muito bom o nosso bate-papo. Eu acho que deveria ser dado mais voz aos pedagogos, né, para a gente entender esse processo, porque tornou-se um desafio educar nos tempos atuais. Você quer aproveitar, então, aqui o encerramento do nosso programa para já deixar uma mensagem final para os nossos telespectadores, uma orientação, um consolo para os papais que estão nos assistindo? Eu quero sim, Renata. Eu sempre falo que o conhecimento, ele é o primeiro passo que a família deve ter, desde a gestação até a fase adulta dos filhos. Porque se o pai ele conhece de cada fase, de cada faixa etária, fica mais difícil dele errar, né? Então, leiam, busquem informações,
mas informações corretas com pessoas confiáveis, com profissionais confiáveis. Muito bem, e a gente encerra por aqui o nosso programa. Espero que vocês de casa tenham gostado, porque eu adorei. Sábado que vem nós estamos de volta, viu, gente? Tchau, até mais.